Então, pessoal, chegamos à última parte da aula de hoje, que vai tratar da análise dimensional. Ai, professora, análise dimensional? Peraí. Então, eu tenho que analisar a dimensão de alguma coisa? É, por aí. Então, o que a gente faz na análise dimensional? A gente tem as grandezas físicas, né, que a gente lidou com ela na aula toda de hoje, o comprimento, a massa e o tempo. E a gente vai usar essas letrinhas para ela na análise dimensional. O L, o M e o T. Ah, professora, massa CM, beleza. Tempo CT, beleza. Mas comprimento CL, por quê? Por que não bota um C? Porque, gente, na verdade isso aqui não é em português, né? Essa letrinha vem do inglês, length, que é comprimento. E o M vem mass, massa, e o tempo time, em inglês. Então, por isso que não é um L, o que é o L, que não é o C, beleza? E a análise dimensional, a gente vai fazer basicamente isso aqui, ó. Esses colchetes aqui, esse parece um parêntese, só que tem as pontinhas dobradas, o colchete. Quando a gente coloca ele ao redor de uma quantidade física, a gente está perguntando qual é a unidade disso aqui. É isso que tá dizendo desse lado aqui. Está dizendo qual é a unidade do comprimento. E aí a gente viu, né, que é o metro. E aí aqui, qual a unidade da massa? Quilograma. Qual a unidade do tempo? Centímetro. Opa, centímetro não, segundo. Então, é isso que é fazer a análise dimensional. Você analisar a dimensão. Analisar que unidade de medida. Se é uma unidade de medida pequena, centímetro, ou se é uma unidade de medida grande, quilômetro. Entendeu? Então, por exemplo, qual a unidade de medida de velocidade? Então, a gente sabe que o colchete faz essa pergunta pra gente, né? Ó, velocidade. Qual a unidade de medida de velocidade? É o que eu estou escrevendo ali. Bom, a gente sabe que a velocidade é igual à distância que um objeto se move, dividido pelo intervalo de tempo, não é verdade? Então, distância é que grandeza, gente? Qual dessas três grandezas é distância? Comprimento, né? E comprimento a gente mede em metros. Então, a unidade de medida que está aqui em cima é metros. E que está aqui embaixo? Tempo. Tempo a gente mede em segundos. Então, ó, pronto. Fiz a análise dimensional da velocidade. Metro por segundo. Só que na análise dimensional, a gente costuma escrever de um outro jeito. A gente escreve assim, ó, metro segundo a menos um. Porque esse menos um significa justamente que ele está ali embaixo. É só uma maneira diferente de escrever. E tem um outro jeito também de escrever análise dimensional, que é assim, ó. Qual a unidade de velocidade? Que ele usa essas três letrinhas aqui, ó. O L, o M e o T. Bota assim, ó. M, L, T. Tem alguma coisa de massa na velocidade? Massa tem esse M aqui, mas não confunda. Esse M não é de massa, esse M é de metro. Cuidado, hein, gente, que isso aqui, se não tomar cuidado, você escorrega. Tem alguma coisa de massa? Não, tem só comprimento e tempo. Então, no massa, a gente coloca um zero aqui no expoente. Ops, beleza? E L? L é comprimento. Tem algum comprimento? Tem sim, professor. A gente viu que tem a distância, que é um comprimento. Então, a gente coloca aqui que tem sim uma distância. Se tivesse distância ao quadrado aqui, o que eu faria? Colocaria 2 lá em cima do L. Beleza? Mas como não tem, boto só um. E tempo? Tem tempo? Tem, ó. Tem um tempo aqui. Tá do lado de baixo. Então, eu vou colocar um menos um. Porque eu tenho um, uma grandeza física ali que é medida em tempo. E o menos mostra que ela estava embaixo. Então, tem como escrever desse jeito aqui e tem como escrever desse jeito aqui. Tem algumas questões que pedem desse jeito aqui, por isso que eu estou mostrando para vocês, beleza? Então, para que serve isso, professora? Gente, como que eu posso falar para vocês quão útil é isso? Por exemplo, ó, vamos ler essa questão, que é uma questão que a gente não ensinou para vocês aqui no pré ainda, que fala sobre momento linear, ou quantidade de movimento, como a gente chamava, né, um tempo atrás. E essa questão é da PUC. Ó. Ela diz assim: um jogador de tênis, durante um saque, lança a bola verticalmente para cima.
Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis. Então, peraí, ele jogou a bola para cima e depois pá. E sai com velocidade 108 km por hora. Estou aqui, ó, marcando a questão, né? Para me facilitar depois. E sai com velocidade de 108 km por hora na direção horizontal. Calcule em quilograma metro segundo, me deu unidade de medida, o módulo da variação de momento linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Eita, meu Deus, o que eu faço aqui? Considere a massa da bola de tênis igual a 50 gramas. Então, eu não sei resolver essa questão agora com vocês, com as aulas que a gente teve. Pelo conteúdo, não. Mas por análise dimensional, sim. Porque, olha aqui, ó, ele nos deu a unidade de medida da resposta. A unidade de medida é isso aqui: quilograma, metro por segundo. É isso aqui, minha unidade de medida. Então, o que ela pode. Que tipo de conta eu tenho que fazer para chegar numa unidade de medida assim? Ah, eu tenho que fazer uma conta onde eu multiplico uma massa. Cuidado, gente, para não confundir. Isso aqui não é metro, tá? Aqui é massa. Eu vou escrever massa assim, ó, para vocês não confundirem. Vou dar uma perninha para cima. Eu tenho que multiplicar, então, uma massa por uma coisa que é medida em metro por segundo. Mas o que a gente acabou de ver que é em metro por segundo? Velocidade. Então, olha aqui, ó. Vocês não sabem ainda, mas essa daqui é a fórmula para quantidade de movimento, momento linear, que antigamente a gente chamava assim, Q igual a mv, e hoje em dia a gente chama assim, P igual a mv, momento linear. Então, o que eu fiz? A partir da unidade de medida, eu cheguei na fórmula sem saber. Viu como é que é útil isso? Imagina, quando você esquecer a fórmula, você pode fazer isso. Não é verdade? Então, como que eu faço essa questão a partir? Cheguei aqui, né? Eu já sei que a fórmula tem essa cara. Então, o que eu faço? Eu vou pegar os valores que tem na minha questão e tentar adequar essa fórmula. Só que, olha, ele pediu em quilograma e a massa da bolinha está em grama. E a velocidade ele pediu em metros por segundo. E a minha velocidade aqui está em quilômetro por hora. Então eu tenho que fazer essas conversões. Não vai. Teve todo o trabalho, deduziu a fórmula e aí errou na conversão, gente. Cuidado, pelo amor de Deus. Então, ó, rapidinho que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Depois a gente vai trabalhar isso melhor. Que aí é igual a 30 metros por segundo. E no caso aqui da massa da nossa bola, lá na parte inicial da escadinha, eu tenho grama aqui, eu tenho quilograma aqui em cima. Então eu vou subir 1, 2, 3. 3 degraus. Então, 50 gramas, estou com a vírgula aqui. Subir é difícil, se é difícil, a vírgula vai para o lado negativo, para cá. Então a minha vírgula vai andar para cá 3 casas. 1, 2, 3. Então, 50 gramas, a gente pode escrever assim, não é verdade? 0,050 quilogramas. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é usar essa equação que a gente chegou para calcular o resultado. Ó, massa vezes velocidade é igual a 0,050 vezes 30. Isso aqui é igual a 1,5. Só fazer a continha ali do lado, que é a minha opção A. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Lá no Drive eu vou colocar umas listas de exercícios do professor Reinaldo. Também vou mandar um formulário para vocês, com exercícios para vocês fazerem aí ao longo da semana. Qualquer dúvida sobre a matéria, pode falar comigo. Alguma dúvida sobre aquela lista lá do Drive, pode falar com o professor Reinaldo, que ele vai saber te responder direitinho. E é isso, a gente está aqui à disposição, viu? Tenha uma boa semana de estudos. Tchau.